Boa tarde, né, de novo para vocês. Um prazer estar aqui com o Wieland, com o Lucas, né, o Gabriel. São pessoas que têm feito bastante, né, nessa área de energia renovável, né. Nós temos uma parceria bastante importante, né, com a empresa do Lucas, Casa dos Ventos, né. Nós anunciamos há um tempo atrás, né, Lucas, um parque bastante importante na Bahia. Nós estamos, a ArcelorMittal, junto com a Casa dos Ventos, estão investindo 4,5 bilhões de reais num parque eólico e agora nós estamos negociando para aumentar ainda solar. Bem, então é um prazer estar aqui e eu vejo assim, hoje nós vamos discutir aqui, né, é aquilo que eu falei, a América Latina tem recursos naturais para todos os lados, né, e certamente que isso pode gerar energia renovável na América Latina. Então, nós vemos, como eu acabei de mostrar aqui, nós temos desafios, né, de realmente reduzir a emissão, né, de CO2, de gás de estufa, mas também tem muitas oportunidades. E o que nós vamos conversar aqui nesse painel são as oportunidades que nós temos, né, nós temos os recursos naturais que nós temos e as oportunidades de energia renovável. Então, Wieland, eu gostaria de te pedir para você começar a tua apresentação, por favor. Muito obrigado, Jefferson. Eu vou falar nos próximos 12 minutos sobre a relevância da energia renovável para a descarbonização. A primeira página eu vou resumir bastante rápido. O Jefferson já falou bastante sobre a importância do setor siderúrgico de descarbonizar. Tem, na nossa visão, 5 razões. Primeiro, as próprias empresas, as matrizes já definiram metas de descarbonização, combinaram isso com o mercado financeiro. Ponto 2, os clientes globais, por exemplo, automotivos, têm metas de redução do escopo 3 deles, que é o escopo 2 da indústria siderúrgica. Tem cada vez mais países têm sistemas de limitação de emissão e de alguma forma taxação de carbono. A União Europeia já tem por décadas o ETS. O Brasil está finalizando o SPCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Significa vai ter daqui para frente um preço para cada tonelada de carbono emitido. Esse preço vai subir ano por ano com a redução das alocações livres, seguindo o modelo europeu. Europa tem um mecanismo que se chama CBAM, né, que é de fato simplificar uma taxação de importação de produtos com pegada de carbono, como aço. Significa, a partir de 2026, cada tonelada de aço exportada da América Latina para a União Europeia vai ser taxada na importação, adicionalmente aos impostos que já existem pela pegada de carbono em relação com as metas da União Europeia. E também no mercado financeiro, a questão de pegada de carbono é cada vez mais importante para a financiabilidade de novas plantas e empreendimentos. Significa, tem várias razões que vão afunilar para uma pressão cada vez maior para a redução da emissão de carbono na produção de aço. Quais são as rotas para reduzir a emissão de carbono de aço? Eu vou falar agora para as rotas para chegar no aço zero carbono. Tem várias iniciativas, obviamente, que já estão em curso para reduzir 10, 15, 20%, com eficiência energética, com maior uso de sucata, com recomposição de mix de matéria-prima dentro das configurações atuais. Mas ao longo prazo, mais ou menos 2050, temos que chegar, ou todas as regiões do mundo precisam chegar na neutralidade de carbono. E quais são essas rotas alternativas que podem chegar lá? E talvez uma coisa importante, não tem solução única. Vai ter sempre um mix de soluções, vai ter um portfólio de soluções que diferentes regiões, empresas vão ter que adotar. A mais óbvia é a produção de aço via forno elétrico, que sempre vai esparar na fronteira da disponibilidade de sucata. Sempre os fornos elétricos no mundo vão crescer dentro da possibilidade de sucata, disponibilidade que é limitada, e por isso nunca vai ser uma solução global para mais do que talvez 30, 35, 40% da produção de aço. A segunda rota é a permanência dos fornos elétricos, dos autofornos, com Carbon Capture and Storage. Nós também acreditamos, como o Jefferson mencionou,
que vai ter um futuro para autofornos, mas em combinação com captura e estocagem de carbono, e para chegar em zero carbono, teria que também de substituir o PCI por biomassa, porque a captura só vai capturar mais ou menos 70%, para chegar em zero precisa de fazer alguma coisa a mais, que deve ser injeção de biomassa ao invés de PCI. Nós acreditamos que isso é uma solução viável para várias das plantas no Brasil, vai ser uma opção viável. Tem uma outra opção de fazer redução direta com gás natural e também estocagem e captura e estocagem de carbono. Acreditamos isso talvez menos viável no Brasil por causa do alto preço de gás natural, mas mais atrativo, por exemplo, na Argentina, México, onde o preço de gás natural é menor. Com preço de gás embaixo de 4 ou 5 dólares por MMBTU, tipicamente esta opção é mais econômica do que hidrogênio verde, se tiver a possibilidade de estocagem de carbono. As próximas duas são aquelas que realmente impulsionam a energia renovável, as duas rotas em base de hidrogênio verde, a rota principal, redução direta forno elétrico, e a outra rota, redução direta, melter e BOF. Algumas empresas europeias, como ThyssenKrupp, adotam isso também para evitar futuros gargalos de minério de ferro. Esta rota permite usar espectro mais amplo de minério de ferro, com menos qualidade, porque isso também vai ser gargalo, o minério de ferro de qualidade de redução direta. E tem uma solução específica brasileira, biomassa, pequenos autofornos ou novas tecnologias de redução. Entendemos que isso vai ser nicho importante, mas não vai ser a solução para descarbonizar 50 milhões de toneladas no Brasil. Isso vai ser nicho, mas nicho importante. O que nós enxergamos na região, e aqui eu vou de novo falar mais sobre o Brasil, porque o Brasil, o desafio e a oportunidade é maior. Nós vamos ver uma dicotomia de duas coisas acontecendo paralelamente. Nós vamos ver a descarbonização da capacidade existente, da capacidade integrada existente, que apesar de todas as vantagens que a região tem, o Brasil tem, vai ser um processo muito complexo e muito caro. Nós vamos ver um mix entre carbon capture and storage. Nós vemos isso basicamente para as mais novas plantas. O Brasil tem muita capacidade nova que foi criada nos últimos 15 anos, localizado no litoral. Para essas capacidades, hipótese vai fazer muito sentido, ou não faz muito sentido, derrubar 80% da planta para substituí-la com forno elétrico, redução direta, hidrogênio verde, mas faz muito mais sentido aproveitar as novas e competitivas plantas não depreciadas e adicionar captura e estocagem de carbono para uma grande parte da capacidade integrada, e para uma outra parte, que talvez seja mais no interior, menos competitiva, pode sim fazer sentido uma substituição por redução direta em base de hidrogênio verde. De novo, estas transformações vão custar muito dinheiro, muito CAPEX, muito OPEX. Nossa visão, o custo adicional da soma de OPEX e CAPEX, na média, caso por caso, $200 por tonelada, pelo menos, que o consumidor, de alguma forma, vai ter que pagar. Né? 200 até $250 por tonelada, custo adicional no mix dessas rotas entre CAPEX e OPEX adicional. Paralelamente, nós vamos ver uma outra evolução. O Brasil é um lugar extremamente predestinado para produzir metálicos verdes para ajudar na descarbonização de outras regiões, basicamente a União Europeia, mas também Japão, Coreia, regiões onde não tem soluções fáceis, onde não tem potencial de produzir hidrogênio verde nem perto dos custos que esta região tem. E nossa visão, essas regiões vão depender cada vez mais de metálicos verdes de regiões como o Brasil, mas também de algumas outras regiões, e fazer só o processo a partir do metálico, a metalurgia secundária, refinamento e laminação, eles vão continuar fazendo localmente. Nossa visão vai ter uma parcial desverticalização da indústria, e o Brasil vai ser dos lugares onde vai ter nova capacidade para fazer HBI verde, basicamente, para exportação. Nesta nova capacidade, nossa visão vai ser quase 100% HBI verde. Não faz muito sentido fazer carbon capture and storage para fazer produto verde para exportação. Isso vai ser realmente 100% em base de hidrogênio verde, e vai ser novo negócio que vai se desenvolver a partir do Brasil. O que é necessário para realmente ser competitivo
em HBI Verde. E tem muitas publicações, reports, que sempre comparam custo de energia renovável e custo de levelized cost of hydrogen em diferentes regiões, países. Nossa visão é necessário um pouco mais que isso. Obviamente, custo de energia renovável baixo é uma base, porque 70% do custo de hidrogênio verde é energia. 70% do custo de energia, por isso a energia tem que ser bastante econômica. Mas igualmente importante é ter potencial quase ilimitado de expansão. Não adianta ter lugar onde tem custo de hidrogênio de 1,50 por quilo, se isso não for expandível, porque os volumes são enormes e muito melhor poder produzir 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde com custo médio do que 1,80, 1,90, do que ter spot, pequeno lugar onde daria para 1,50. A escalabilidade é tão importante como o custo. Não é uma questão de recorde de custo e baixo custo em grande escala. E o terceiro ponto, onde o Brasil se destaca muito positivamente, esse sistema funciona melhor com uma rede renovável de transmissão. É muito mais econômico ter a geração renovável on-grid, por exemplo, no nordeste do Brasil, e o consumo no sudeste, onde tem minério siderúrgicas. Se a alternativa, o que alguns países pensam, em hidrogênio verde, ter ilhas onde tem uma geração dedicada para apenas fazer hidrogênio verde, é menos econômico, porque nunca vai ter match da capacidade e da demanda de energia com a intermitência da geração de energia renovável. Significa, à noite, quando não tem energia solar, vai ter ociosidade dos eletrificadores, ou vai ser excesso de capacidade renovável. O sistema tem que respirar via uma rede nacional, como o Brasil tem, e esta rede tem que ser 80% ou mais renovável, porque também não faz sentido dizer produzir produtos verdes com uma rede que metade da energia é de carvão ou gás. Tem que ser uma rede integrada verde que permite delocalização, decoupling das fontes renováveis, dos usos no Brasil. Vai ter muito mais fontes renováveis no Nordeste e uso no Sudeste por causa da localização das siderúrgicas ou do minério de ferro. Os últimos dois pontos precisam realmente altas qualidades de minério de ferro de grande qualidade, direct reduction pellets e pellet feed, e precisa de uma infraestrutura logística para movimentar e exportar esse material. Se você olha esses 5 pontos, Brasil perfeitamente atende todos. Alguns outros países, como Chile, México, podem atender alguns desses pontos. Eles também poderiam competir neste mercado, mas Brasil é excepcionalmente posicionado pela combinação desses 5 pontos. Nossa visão globalmente vai competir com o Oriente Médio, que vai começar com gás natural muito barato, eventualmente com o sul dos Estados Unidos, como o Inflation Reduction Act, com subsídios muito pesados, e futuramente, eventualmente, com a Austrália, que tem uma restrição maior da qualidade de minério que tem que ser superada. Eu vou passar esta página aqui rapidamente. Nossa visão, o caso, o que nós chamamos de HBI offshoring, desvertilização da cadeia global, é muito forte pela diferença de custo e abundância de volume de fontes renováveis em algumas regiões como o Brasil, em combinação com o minério, mas reconhecemos que atualmente tem barreiras. Se você discute com as siderúrgicas europeias, eles ainda têm muitas preocupações, que isso cria uma dependência, que a experiência no passado de produzir placas no Brasil não foi boa, os investimentos foram muito caros, tem custos adicionais da desvertilização, você vai ouvir tudo isso. Nossa visão é o caso econômico de fazer isso é muito mais forte, mas tem ainda estas resistências ou estes pontos de questionamento. E uma das resistências também são os subsídios, que também o Jefferson mencionou. Atualmente, a União Europeia permite, os governos nacionais concedem subsídios muito pesados, que de alguma forma travam essa transição, porque eles criam uma ilusão que o taxpayer, o contribuinte europeu, vai pagar alguma solução muito cara ao longo prazo, que eu acho pouco provável que isso vai acontecer. Para terminar aqui com uma visão talvez provocativa, o que nós podemos imaginar para o ano 2040, 2050, uma visão, e não é muito científico aqui, analítico, mas uma visão de ter 40 milhões de toneladas de capacidade de HBI verde no Brasil, uma parte, mais ou menos 12 milhões de toneladas, para conversões de capacidades siderúrgicas existentes, aqueles onde CCUS não é a melhor solução,
alguma nova capacidade, algum crescimento de capacidade e 20 até 25 milhões de toneladas de HBI para exportação para Europa, Japão, Coreia. O que isso significaria em termos do setor elétrico? Na média, seria 15 gigawatts de geração na média, né, com fator de capacidade médio de 40% entre eólica e solar, mais ou menos 38 gigawatts de capacidade. Isso requeriria um upgrade significativo da rede de transmissão do Brasil, porque vai ter muito, obviamente, transmissão entre Nordeste e Sudeste, e significa que tem políticas públicas regulatórias que garantem que o baixo custo de energia se traduz em baixo preço de energia. O Brasil tem um histórico de ter as fontes naturais muito favoráveis, mas adicionar tantos subsídios cruzados, impostos, encargos, que a energia baratamente produzida não chega tão barata no consumidor. Um outro requerimento é uma outra forma de relacionamento dos setores. Nossa visão, isso não vai funcionar como mercado livre, como nós conhecemos, com contratos entre empresas. Precisa uma colaboração muito mais intensa entre diferentes tipos de empresas, fornecedores de minério de ferro, provedores de developers de energia renovável, empresas que operam eletrificadores, operadores de plantas de HBI, provedores de logística e off-takers. Isso não significa que sempre vai ter 6 empresas, isso pode ser 2, 3 ou 4 empresas, mas nossa visão não vai ter mercado spot que vai organizar isso, mas ou JVs, ou consórcios, ou parcerias com contrato de off-take de longuíssimo prazo, que permite essas relações de longo prazo. Não vai ser um mercado spot, não vai ser contratos de 3 ou 4 anos que vão permitir esse desenvolvimento de capacidades de HBI. Eu já estou 3 minutos além do tempo e vou encerrar agora. Obrigado. Obrigado, Vila. Muito boa apresentação, muito clara. Agora eu gostaria de pedir o Lucas, para você fazer a tua apresentação. Está lá o Lucas. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Jefferson, obrigado, Wieland, obrigado, Gabriel, obrigado a todos pela presença e a organização do Alacero pela oportunidade de estar aqui no evento. A Casa dos Ventos, ela nasceu, acho que de uma visão um pouco pioneira, empreendedora e de uma crença de fato, na transição energética do Brasil. Então, a gente começou lá atrás, há mais ou menos 15 anos, tentando mapear o que, de fato, seria o diferencial brasileiro na transição energética, que eram os recursos naturais, principalmente o vento e o sol. Então, a gente, lá atrás, começou a maior campanha exploratória que já foi feita, talvez, no mundo, para mapear os melhores ventos do Brasil. Isso nos levou às regiões com o melhor vento do Brasil, numa escala muito grande, e eu acho com uma assertividade muito boa, no sentido de a gente media muito os ventos e o comportamento dos ventos para, de fato, ter projetos não só com eficiência alta, ou seja, o menor custo de geração, mas, de fato, com mais assertividade e confiabilidade da geração, dado que tinha muito tempo de medição e densidade de medição naquelas regiões. Depois a gente viu um pouco mais para frente que a solar seria uma fonte competitiva no Brasil. E aí, diferente do vento, que o vento ele é muito importante no custo de geração, acho que o sol ele é um pouco mais democrático, obviamente, e tem outras variáveis que compõem o custo final de energia de um projeto solar. Então, a gente desenvolveu alguns algoritmos para otimizar várias variáveis e chegar nas regiões de melhor custo de geração solar do Brasil. E, ao longo dos últimos 15 anos, a gente foi montando, acho que o maior portfólio de projetos eólicos do Brasil e solares, e depois solares numa composição híbrida. Então, o vento brasileiro ele é um pouco mais noturno, você consegue dimensionar plantas solares para se conectarem na subestação do eólico, ter uma geração mais flat, sem mais capex de subestação em linha, e com menos OPEX, que você não paga a tarifa de transmissão. Então, a gente começou a co-desenvolver projetos híbridos aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem o maior portfólio para o futuro, né? São mais de 24 gigas de projetos eólicos em estágio de desenvolvimento e mais de 14 gigas de projetos solares em estágio de desenvolvimento. Então, isso, no fim do dia, resulta em a gente ter projetos com melhor recurso, projetos com escala, então são projetos
de pelo menos 300 megawatts instalados. Eu acho que o Jefferson comentou um projeto que a gente está fazendo em conjunto de mais de 500 megas. Então, acho que essa escala também traz mais economia e traz mais ganho em CAPEX para ter um elétron cada vez mais competitivo. A gente desenvolveu projetos híbridos, eólicos e solares. A gente, dada a escala dos projetos e dos investimentos que a gente tem feito, a gente tem bastante economia de escala em CAPEX. Então, a gente se tornou o maior comprador da GE, por exemplo, no Brasil. Hoje, a gente é o maior comprador da Vestas aqui no Brasil. Então, a gente tem condições que a gente consegue acessar para ter o elétron cada vez mais competitivo. E acho que a gente tem tido um histórico de execução bem interessante, todos os ativos ou no prazo ou antecipados. Tá? No primeiro momento, a gente vendia energia no mercado regulado para as distribuidoras. Hoje em dia, o nosso foco é 100% no mercado livre. Então, de fato, atender grandes consumidores nessa sua transição energética de descarbonização. Então, hoje a gente tem mais de 1,5 gigas médios destinados ao mercado livre. Isso dá mais ou menos 3 gigas de projetos eólicos contratados. Então, quase 20 bilhões de reais de investimento para atender consumidores no mercado livre. A gente tem liderado um pouco esse processo, a gente tem estruturado vários projetos em autoprodução aqui no Brasil. E a gente tem visto que a gente, até com essa visão empreendedora e de futuro, a gente não deveria ser só uma empresa de eletricidade e, de fato, uma empresa parceira na jornada de descarbonização. Então, a ideia é fornecer eletricidade renovável, acho que é o escopo 2, acho que é algo mais urgente, mais óbvio no Brasil, mas depois trabalhar com os clientes para eletrificar alguns processos que tenham valor em serem eletrificados. E eu acho que, num prazo mais médio e longo, trabalhar também essa nossa eletricidade renovável para, como o Wieland comentou, 70% do hidrogênio é energia renovável, então a gente pode usar essa eletricidade renovável como base para produzir hidrogênio e descarbonizar também nossos clientes. Então, acho que a ideia é ser uma plataforma de produtos verdes, além de eletricidade. Então, enfim, e aí produtos verdes é hidrogênio, amônia verde, a gente tem trabalhado com indústria de fertilizante, metanol verde para transporte marítimo. Então, a ideia da empresa é, de fato, evoluir para ser uma empresa estratégica de soluções verdes. E aí explica um pouco da entrada da Total Energies na nossa companhia. Então, para preparar a empresa, acho que para essa evolução de produtos verdes, a Total Energies comprou 34% da Casa dos Ventos, que se tornou Casa dos Ventos associada à Total Energies. Então, a gente hoje tem o maior portfólio de projetos, uma estrutura 100% integrada para a execução dos projetos, e se une a uma empresa que, de fato, traz mais capacidade de CAPEX, traz, acho que, uma dívida mais competitiva, o custo de capital melhor. Então, imagina que o elétron ele é o recurso, ele é o CAPEX, ele é a dívida, que são projetos muito intensivos em dívida. Então, acho que a gente trouxe o parceiro mais complementar possível. Acho que a Total Energies, para quem não conhece, é uma das principais empresas de energia do mundo, com um market cap de 150 bilhões de euros, e é a empresa que tem mais metas para a transição energética. Então, eles querem ter 100 gigas de capacidade instalada em 2030. Então, acho que a gente se juntou, acho que com alguém mais complementar possível, para a gente continuar crescendo da maneira mais competitiva e com mais governança nessa jornada de ser o parceiro ideal de descarbonização. E aí, vários setores a gente tem trabalhado, a gente vê, acho que a siderurgia como um dos principais setores que a gente trabalha. Então, acho que eu, talvez, se fosse elencar nessa sala quem deveria falar esse slide, acho que eu devo estar no quarto quartil de elegibilidade, acho que vocês entendem muito mais que eu, mas aqui, enfim, energia é algo muito relevante. Quando você pensa em energia, você pensa em manufatura, e aí quando você vê ferro e a produção de ferro e aço, de fato são emissões relevantes, acho que é um desafio, né, que a indústria tem. Então, 7 a 8% das emissões de CO2 do mundo vêm do setor. Então, a cada 1 tonelada de aço tem quase 2 toneladas de CO2 emitidas. Então, acho que tem um desafio aqui, desde energia renovável até, acho que comentaram, fornos elétricos, redução direta por hidrogênio. Então, acho que esse é um tema que a gente tem estudado e quer, de fato, suportar as companhias. Então, o grande, acho que, mensagem é que o Brasil ele é muito competitivo nessa jornada de descarbonização da siderurgia. Então, aqui a gente trouxe o custo de geração por país. Então, o Brasil está ali, o Brasil tem o menor custo de geração renovável do mundo, e aí a cor é eólica ou solar. Então, eólica, o vento brasileiro, ele é a maneira mais barata de gerar energia do mundo.
O sol, dada a queda do CAPEX recente, os painéis fotovoltaicos caíram, estão em preços baixos historicamente, então o sol também no Brasil tem sido bem competitivo. Então, o Brasil tem a matéria-prima de descarbonização mais eficiente possível para a energia renovável. Aqui é um pouco do grid brasileiro, então, ao longo dos anos, o Brasil está sempre acima de 80% de renováveis na sua matriz. Acho que o Wieland comentou, isso é muito importante na segunda derivada de produção de hidrogênio verde. Então, o Brasil consegue ter projetos on-grid, então eu posso ter uma geração de energia na Bahia, por exemplo, suportando um projeto de hidrogênio em Minas Gerais para uma siderúrgica. Eu uso o grid, isso dá muita otimização de CAPEX, de não necessitar baterias para fazer tudo colocado. Então, o Brasil ele tem a matéria-prima e tem a possibilidade de acessar a matéria-prima no local que ela está com o grid para entregar um hidrogênio competitivo. Então, se você pensar do G20, o Brasil é o único país que tem esse grid limpo, que pode se conectar para desenvolver projetos de hidrogênio mais competitivos ainda. Quando a gente pensa em descarbonização no Brasil, acho que investir em renováveis é muito eficiente, como eu comentei. Então, você não só, dado a questão das fontes serem competitivas, você tem PPAs competitivos de fontes renováveis. E se você pensar que o custo final é tarifa de energia, a tarifa de transmissão e encargos, hoje, as renováveis têm 50% de desconto em tarifa de transmissão, por serem incentivadas, e também a gente tem trabalhado várias soluções em modelo de autoprodução em que você tem isenção de encargos. Então, no Brasil, eu acho que a maneira como a gente acredita que é mais otimizada de se comprar energia renovável é de fontes renováveis na modalidade de autoprodução, que você, de fato, tem não só, acho que o ganho de descarbonização, mas o ganho também econômico, e a gente tem visto isso com grandes parceiros. A Vale, acho que foi o primeiro grande projeto que a gente assinou de longo prazo de um projeto eólico. Enfim, a gente tem trabalhado muito com empresas também de siderurgia. Então, como o Jefferson comentou, acho que talvez o acordo mais emblemático em renováveis, não só desse ano, mas acho que da história, foi o da Casa dos Ventos com a ArcelorMittal do Brasil. Então, a gente vai co-investir em uma planta de 550 megas instalados na Bahia. São 123 aerogeradores dedicados para fornecer energia para a ArcelorMittal. Acho que isso deve dar mais ou menos 40% do consumo elétrico da ArcelorMittal no Brasil. Então, acho que é uma parceria em que a gente construiu de maneira otimizada. A gente tem uma governança compartilhada desde a construção até a operação. Então, acho que o grande foco nosso de fato, entender muito bem o cliente e desenhar algo customizado. Foi o maior PPA renovável já assinado na história do Brasil. Enfim, aqui acho que é um pouco que já foi comentado. Acho que o Brasil ele tem um potencial muito grande. Assim, o futuro da siderurgia verde deveria ter o Brasil cada vez mais relevante. Então, a gente, como o Wieland comentou, tem um minério de ferro em abundância. Acho que a gente produz 17% do minério de ferro do mundo, só produz 2% do aço do mundo. Então, a gente tem um minério de ferro, tem bastante minério de ferro, com um índice de pureza muito alto. A gente tem energia renovável bastante competitiva, com escalabilidade, como o Wieland comentou, que é muito importante. A gente tem gigas e gigas para desenvolver, para atender esse mercado de siderurgia. Não só a gente tem o grid limpo para produzir hidrogênio competitivo, a gente tem a capacidade de produzir, trazer talvez parte da siderúrgica, essa nova siderúrgica verde para o Brasil. Eu acho que toda a cadeia talvez seja difícil por questões de power shore, near shore, então é difícil você desmobilizar e trazer isso para o Brasil, mas eventualmente até parte do elo da cadeia, não sei, produção de HBI, por exemplo. Então, como foi comentado, o Brasil eventualmente ter esse minério de ferro competitivo, ter a energia e o hidrogênio e ser um grande produtor de HBI verde para o mundo. Então, o minério está aqui, a energia está aqui. A gente tem até custos logísticos mais baixos do que exportar esse minério, produzir através de gás natural no Oriente Médio. Então, assim, a gente tem talvez aqui grandes componentes para ter uma nova indústria siderúrgica verde no Brasil. Então, assim, aqui eu trouxe um pouco, para estar acabando o tempo, a Casa dos Ventos ela se posiciona como uma empresa que pode ser a parceira estratégica nessa jornada de descarbonização. Isso vai desde a eletricidade, como eu comentei,
mas também por outros produtos derivados, né? Então, acho que aqui o que se enquadra mais é hidrogênio. Então, a companhia, até um pouco desse viés da Total, foi muito preparar a gente para ter credenciais técnicas de alguém que já tem mais experiência em outras geografias desenvolvendo esses produtos. Então, acho que a Casa dos Ventos hoje ela consegue ter não só, acho que energia competitiva, mas toda a capacidade técnica para desenvolver esses outros projetos também para, por exemplo, hidrogênio verde e descarbonização. Então, a gente até tem desenvolvido alguns projetos pilotos, acho que a ideia até com verba de pesquisa e desenvolvimento, seja a ANP Total, seja a ANEEL Casa dos Ventos, a gente começar a desenvolver projetos pilotos, porque a gente entende que isso também, você precisa começar com projetos menores, testar um pouco, ver os impactos na operação. A gente entende que hidrogênio, por exemplo, vai afetar a operação, tem desafios tecnológicos, operacionais, então não é uma coisa simples, ninguém aqui quer comprar hidrogênio, você só quer descarbonizar. Então, eu acho que é uma construção conjunta, em que a gente não quer se posicionar como fornecedor, mas, de fato, um parceiro para trabalhar essas oportunidades, os projetos, entender os impactos na operação e sentar de maneira técnica com os times para tentar colaborar aí com essa jornada de descarbonização do Brasil, que a gente acha que está numa posição super privilegiada. Bom, obrigado. Ok, Lucas. Muito obrigado pela tua apresentação. O Lucas falou aqui da nossa parceria, né, a Casa dos Ventos, com a ArcelorMittal aqui no Brasil. Realmente é um projeto muito grande. É o primeiro que a ArcelorMittal Brasil fez, né? Mas nós não temos dúvida nenhuma na ArcelorMittal, no grupo, que essa transição energética vai ser fundamental para a descarbonização, né, da siderurgia no mundo. Vocês têm uma ideia, até hoje, a ArcelorMittal, o grupo, né, nós temos projeto na Índia de energia renovável, temos na Argentina e aqui no Brasil. Até agora já foram investidos, estão sendo investidos, né, na ArcelorMittal Grupo, 1,6 bilhão de dólares nessa transição energética. Então, realmente, nós da ArcelorMittal acreditamos fortemente que essa descarbonização, a transição energética para renovável, vai ser um item bastante fundamental nessa transformação da siderurgia. Bem, e agora, para a gente terminar, né, o último caso, gostaria de convidar o Gabriel. Gabriel, por favor. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí. Gostaria de agradecer ao Lacer o convite, agradecer aos colegas de painel também. A minha ideia é falar um pouquinho de transição energética, mas sobretudo de como é que o nosso setor, né, o setor de energia, onde a Engie atua, o que ele pode trazer de oportunidades para o setor siderúrgico, né? A Engie, para quem não sabe, é um player global, uma empresa francesa, né, com atuação global no setor de energia, com 4 grandes linhas de negócio, que é a parte de energias renováveis, infraestrutura, então linhas de transmissão, gasodutos, a parte de soluções energéticas, que a gente fala, então aí entra toda a parte de eficiência energética, geração distribuída, soluções, né, para os consumidores, tanto industriais, como comerciais, como residenciais, e também a parte que nós chamamos de Flexible in Retail, que é toda a parte de armazenamento de energia, mas também a parte de fornecimento de energia para consumidores residenciais, onde a gente é muito forte na França e na Bélgica. Primeiro slide, na verdade, é uma recapitulação, e de certa forma a gente já falou, né, os colegas em painel já falaram um pouquinho, mas é uma verificação de que a transição energética realmente está ocorrendo, né? Ou seja, mudança climática, trazendo cada vez mais a transformação, né, para os nossos negócios. A gente vive aí uma série de eventos extremos. Acabamos de viver aqui em São Paulo, recentemente, né, um evento que trouxe aí uma série de problemas na rede elétrica aqui de São Paulo. Então, está cada vez mais presente e as empresas, nós, os empresários, as empresas, precisamos cada vez mais nos preparar
para esse cenário. Isso tem provocado uma mudança, né, e acendido uma luz vermelha no mundo como um todo, né, e nos setores como um todo. O setor financeiro, da mesma forma, né, quer dizer, a partir disso, se passou a ter cada vez mais exigência de boas práticas na questão de ESG, para que se possa garantir os financiamentos dos projetos. E, consequentemente, as empresas passaram a ter que adaptar, né, a sua cadeia de valor, adaptar os seus negócios para fazer frente a esse desafio de uma nova agenda ESG. Um dado da Price, né, em uma pesquisa de 2021 com um grupo de empresas, só para trazer para vocês, questionando qual era o principal elemento, né, as principais prioridades na agenda ESG das empresas. E a prioridade número 1 era justamente redução de emissões Scope 1 e 2, né, ou seja, emissões a partir da própria atividade da empresa, né, do processo produtivo, e emissões a partir do consumo de energia. Então, a partir disso, também, nós da ENGIE, lógico, começamos a fazer a nossa transição energética também e a focar cada vez mais em soluções para fazer frente a essas prioridades, né, ou essas novas prioridades dos nossos clientes e do mercado como um todo. E o fato novo, mais recente, mas que também já falamos aqui, é a questão do CBAM e do mercado de carbono no Brasil, né? Então, sim, são novos mecanismos que vão trazer também outros desafios para essa agenda ESG e que é importante as empresas estarem preparadas para esses novos desafios para que a gente possa manter a competitividade nos diferentes setores aí da nossa economia, né? Tanto a competitividade a nível internacional, como é o caso do impacto do CBAM, mas também localmente aqui com o mercado brasileiro de emissões que está em discussão e deve sair até o final do ano, né? Essa necessidade, né, de cada vez mais energia renovável para atender essa prioridade número 1 fez com que energia renovável se tornasse uma demanda no mundo inteiro. E aí, tanto o Brasil como a América Latina tem um diferencial enorme, né? Porque a nossa matriz energética e a nossa matriz elétrica é muito mais descarbonizada e muito mais renovável do que a matriz mundial, né? No mundo, a gente tem energeticamente algo como 15% de renovável, América Latina 35%, Brasil quase 50%. Quando a gente vai para a matriz elétrica no Brasil, por exemplo, a gente está falando entre algo como 85% e 90%, né? Então, realmente, um diferencial competitivo bastante grande. Isso, logicamente, toda essa busca por renovável fez a tecnologia amadurecer muito nos últimos anos. Só para dar um exemplo, na última década, a gente teve aí 85% de redução em termos de custo da tecnologia solar. E esse custo ele deve continuar caindo, lógico que numa escala menor, nos próximos anos, né? Tanto globalmente quanto aqui na América Latina. O Brasil, especificamente, vive um momento, né, um cenário de sobreoferta de energia, que pode trazer e vai trazer oportunidades para os diferentes segmentos, inclusive para o segmento de siderurgia. Essa janela, né, de oportunidade de ter uma energia mais barata, ela é muito função da corrida que aconteceu, né, dos desenvolvedores de projetos para aproveitar um subsídio que a gente tem, né, de desconto no fio, né? Essa janela ela acabou em 2022, mas teve uma série de projetos que vieram para o mercado. Isso culminou junto também com o aumento de geração distribuída e com uma boa hidrologia, né, que a gente viveu um período bastante complicado até 2021, mas a partir de 22, 23 a hidrologia melhorou bastante. Então esse cenário todo culminou numa sobreoferta de energia que tem puxado os nossos preços de energia aqui no Brasil para baixo, tanto o preço de curto prazo quanto os preços futuros, né? É lógico que aqui eu falo do elétron, né? Da energia em si, da commodity, né? A gente ainda tem desafios na energia, acho que já foi falado aqui também por um dos colegas,
nas outras partes da conta. Energia, eletro é uma parte da conta. A gente tem que trabalhar muito forte na questão de redução dos subsídios no nosso setor, né, que no final do dia se traduzem em mais encargos que vão ser pagos aí por todos nós consumidores, seja indústria, comércio ou residência. Então, essa é uma bandeira que a gente defende na ENGIE. E a questão dos impostos também, né? Ontem mesmo tivemos a aprovação da reforma tributária no Senado, né? E agora temos que trabalhar todos em conjunto para que a energia, enquanto bem essencial, né, para o desenvolvimento do país, né, seja tratado da mesma forma quando a lei for regulamentada, né? E a gente possa ter uma carga tributária competitiva. Todo esse cenário, é lógico que ele traz oportunidades para todos nós na indústria, né? Desde a eletrificação, né? Acho que usar essa sobreoferta, essa energia barata que a gente tem para repensar processos e buscar eletrificar processos industriais, a própria questão do power shoring, atraindo novas empresas que estão lá fora para produzirem aqui no Brasil, usarem essa energia e, de certa forma, tornarem mais competitiva a cadeia produtiva aqui no Brasil, e que pode impactar também a indústria do aço, lógico, e a questão do hidrogênio verde, como a gente falou, e que depois eu, no final da apresentação, vou falar um pouco mais detalhadamente. Aqui só para mostrar um pouco da trajetória de descarbonização, de transição energética da ENGIE, né? Desde 2015, a gente vem investindo massivamente em energia renovável no país. Foram mais de 20 bilhões de reais investidos desde 2015 em projetos de eólica, de solar, em hidrelétricas também. A gente teve a aquisição de 2 concessões de hidrelétricas que foram relicitadas, né? Aliás, esse é um diferencial extremamente competitivo para o Brasil na questão do hidrogênio, né? O Brasil, além de ter eólica, além de ter solar, tem hidro, e isso tem que ser, de alguma forma, considerado e aproveitado na questão da produção do hidrogênio verde. A gente saiu totalmente aqui no Brasil do segmento de carvão, que a gente atuava agora em 2023, e passamos a ser uma empresa 100% renovável. Passamos a investir ao longo desse tempo também em infraestrutura, ou seja, linhas de transmissão e a parte de transporte de gás. Por quê? Porque são elementos importantes nessa transição energética, a parte de infraestrutura de linha para a gente poder justamente tornar o nosso sistema mais eficiente e poder escoar todo esse potencial de geração de energia renovável que a gente tem para o consumidor final. E a parte de gás, porque o gás vai continuar sendo, por um bom tempo ainda, um elemento importante na transição energética. Falando um pouquinho de hidrogênio, né? Eu acho que a gente tem que usar todo esse potencial, né, que já foi comentado aqui, né, sobretudo no Brasil, mas também na América Latina, para a gente poder chegar em 2050, aí nesse dado do BCG, com um aproveitamento, né, total da demanda de hidrogênio, né, no setor do aço especificamente. O dado é que cerca de 7% da demanda de hidrogênio seria consumida pelo setor de produção de aço, segundo o BCG. E os últimos slides é só para trazer um pouquinho para vocês a nossa atuação na questão de hidrogênio. O grupo, né, a ENGIE, ela tem uma meta global de até 2030 ter uma capacidade instalada em termos de produção de hidrogênio de 4 gigawatts. Isso tem feito a gente buscar oportunidades de projetos e de negócios na cadeia do hidrogênio em todo o mundo, né? Hoje a gente tem em desenvolvimento em diferentes estágios mais de 30 projetos globalmente. Na América Latina temos 3 no Chile, esperamos em breve anunciar alguns projetos aqui no Brasil também que já estão em desenvolvimento. E eu trago, por fim, 2 casos, só para exemplificar 2 projetos que a gente está envolvido globalmente. Um é o projeto Rhino, que é um projeto na África do Sul, na área de mobilidade, né? Esses projetos a gente tem trabalhado tanto a parte de mobilidade, a parte de indústria, a parte de infraestrutura. Aqui é um exemplo de mobilidade, onde a gente produz hidrogênio verde
para a Anglo-América, para abastecer esses caminhões pesados aí de mineração, né? E o outro projeto, um projeto na França, o Reuse. Esse é um projeto que ainda está em desenvolvimento. A ideia aqui é produzir eSAF, né, combustível sustentável para aviação, e enafta para poder ser insumo na fabricação de plástico verde, a partir do CO2 vindo da indústria siderúrgica, né, que é um insumo para a produção desses dois combustíveis, e de um mix de fontes, né, entre nuclear, renováveis e energia do grid. Então, isso também demonstra que a gente tem potencial na cadeia de hidrogênio, não só na produção do hidrogênio em si, mas potencial para a indústria também de ela prover insumos para essa cadeia de hidrogênio, né, como é o caso aqui desse projeto. Então é isso, eu agradeço aí o tempo, obrigado. Obrigado, Gabriel. Bem, pessoal, eu tenho aqui várias perguntas, mas já recebi aqui comunicado que nós estamos 25 minutos atrasados, né? Então, eu vou tentar aqui, não vou fazer, pegar algumas perguntas e tentar fazer uma só, mas com sentido de outras perguntas, né? Então, Vila, posso começar contigo? Pode. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar juntar tudo aqui. É o seguinte, quão competitivo é o Brasil e a América Latina globalmente para a produção de aço verde? E quais os outros países que seriam um competidor forte do Brasil para a produção de aço verde no futuro? Obrigado pela pergunta. Em geral, é importante dizer sempre aço verde, o ferro verde vai ser mais caro do que aço, o ferro cinza. A competitividade é sempre relativo ao aço verde e não ao aço cinza atual, né? Mas dentro desse contexto, nossa visão é que o Brasil é altamente competitivo por causa do hidrogênio verde, com baixo custo potencial por causa da biomassa e por causa do minério. A mapa global vai se mudar um pouco. Quem também pode ficar muito competitivo é o Oriente Médio, e quem vai ficar muito competitivo, surpreendentemente, é Estados Unidos, né? Pela alta participação de fundo elétrico como sucata e com Inflation Reduction Act, bastante potencial de ter fontes renováveis, hidrogênio e carbon capture storage a baixo custo. Significa que o Brasil vai ficar altamente competitivo, mas vai competir contra outros países que nem eram tão competitivos no passado ou não tão relevantes como Estados Unidos e Oriente Médio. Obrigado, Vila. Bem, Gabriel, eu vou juntar aqui 3 perguntas, deixa eu ver aqui. Bem, olha só, nós estamos aí já caminhando para ter o CBAM na Europa, né? E também devemos ter o mercado regulado de carbono aqui no Brasil, né? Você acredita que esses fatores podem acelerar o desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde, como você disse que vocês têm uma meta, né? Você acredita que o CBAM mais o mercado de carbono no Brasil pode acelerar esses projetos, né, que vocês têm feitos aqui no Brasil ou na América Latina? Eu não tenho dúvida, na verdade, que sim, tá, Jefferson? Porque quando você olha o CBAM, né, os dois acabam criando, digamos assim, mais uma obrigação nessa agenda ESG que eu comentei das empresas, né? E com isso as empresas passam a ter que se adaptar a esses dois novos mecanismos aí, né? Novos mercados. Então, a partir disso, o que acontece? A gente tem uma série de indústrias que ela não consegue se descarbonizar somente a partir da eletrificação, né? E elas vão precisar do hidrogênio como uma forma de descarbonizar os seus processos, né? Por exemplo, é a própria indústria do aço, né? Então, de certa forma, essa demanda, né, vai ser forçada, digamos assim, e de certa forma vai forçar o segmento de hidrogênio, né, a ter mais oferta de hidrogênio para atender essa necessidade
que vai surgir. Então, com certeza, a gente espera que esses dois mecanismos acelerem um pouco o processo. E aqui no Brasil, sobretudo, né, com todo esse potencial de renovável que a gente tem, acho que é mais um elemento para acelerar, né, essa transformação no setor de hidrogênio, né? Ok, muito bom, obrigado, Gabriel. Bem, Lucas, deixo a última para você, eu vou juntar aqui, é o seguinte, como você vê a tendência de contratação de energia renovável para a produção de aço no Brasil? E como a Casa dos Ventos tem se posicionado no setor? Nós sabemos muito bem, né, que nós falamos hoje aqui, nós já fizemos um contrato grande, né, uma siderúrgica, né, ArcelorMittal Brasil com vocês, e aí a pergunta aqui que eu juntei umas três numa como você vê a tendência de contratação de energia renovável pela siderurgia no Brasil e como, né, a Casa dos Ventos, a empresa de vocês, né, tem se posicionado no setor? Eu acho que a tendência, não só da siderurgia, mas acho que todos os setores no Brasil tem sido forte por diferentes aspectos. Acho que uma das metas das companhias, né, de redução de emissões, eu acho que também o viés econômico, então, como eu comentei brevemente, as renováveis no Brasil elas são bastante competitivas, então você consegue acessar a energia direto de projeto com tarifas de energia super competitivas. Acho que tem dois pontos que eu também cheguei a comentar brevemente sobre tarifa de transmissão e encargos. Então, quando você pensa no suprimento de energia como um todo, são esses três pilares: energia, encargo e tarifa de transmissão. As renováveis hoje, acho que o Gabriel comentou há pouco também, os projetos que pediram autorização até 2022 e vão entrar em operação até 2026, ainda tem 50% de desconto na tarifa de transmissão, e isso dá uma competitividade hoje adicional para as renováveis. E eu acho que o modelo de autoprodução, como o acordo que a gente fez, e como a gente tem visto várias companhias fazendo, também trazem economia nesse terceiro pilar, que são os encargos. Então, eu acho que a gente tem visto uma corrida grande por compra de renováveis, muito nessa modalidade de autoprodução, acho que isso é uma tendência, e a gente tem se posicionado de maneira, acho que protagonista um pouco desse processo, tentando customizar produtos com esse viés, que acho que a gente acredita que deve ser a maneira mais otimizada de se comprar a energia do Brasil, eletricidade, né? Hidrogênio, a gente tem tentado desenvolver, acho que com dois ângulos diferentes. Primeiro, com o ângulo de exportação. Então, o Brasil tem um potencial, acho que grande, em descarbonizar a nossa geografia, mas também, eventualmente, no futuro, exportar esse vento e sol em forma de hidrogênio não, mas amônia ou algum derivado para descarbonizar outras indústrias. Então, a gente tem um projeto lá próximo à CSP, no PECEM, para eventualmente exportar amônia em alguma iniciativa de governo, provavelmente europeu, para descarbonizar as indústrias. E também a gente tem desenvolvido com alguns clientes de energia alguns protótipos de pilotos de hidrogênio industrial local. Então, seja para transporte com a mineradora, substituição de diesel por hidrogênio em caminhões de mina, seja para um cliente de fertilizante, substituição de hidrogênio verde para a produção de amônia verde, seja também com alguns setores de siderurgia, eventualmente projetos pilotos. Então, acho que a tendência no Brasil ela é até mais latente, porque você tem o viés de carbonização, mas também um viés econômico relevante, seja para a eletricidade, seja para os derivados dela. Obrigado, Lucas. Bem, pessoal, muito obrigado. Chegamos aqui ao final do painel, né? Gostaria de agradecer muito o Gabriel, Lucas e o Willam pela excelente exposição aqui. Eles nos passaram bastante insights e informação para a gente aqui. Então, muito obrigado, Gabriel, Lucas e Willam, por estar aqui. Agradeço em nome do Alaceiro, né? Foi excelente, muito obrigado. E vocês, obrigado pela participação e peço desculpa um pouquinho que nós passamos aí um pouquinho do tempo, mas eu acho que foi bastante proveitoso. Muito obrigado.